Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos para mais uma aula do nosso curso de atualização jurídica e o direito da infraestrutura. Em nossa aula de hoje nós vamos estudar o Plano Nacional de Energia 2050. Vocês devem estar se perguntando, mas professor, por que tão distante um plano para o ano de 2050? Pois é, meus amigos, é isso mesmo. O Ministério de Minas e Energia aprovou em 16 de dezembro de 2020 o Plano Nacional de Energia 2050. Esse plano foi elaborado pela empresa de pesquisa energética a partir de diretrizes do Ministério de Minas e Energia. Nesse plano é apresentado um conjunto de recomendações e diretrizes a serem seguidas ao longo do horizonte de 2050. Ele reforça o compromisso com a transparência pública e se propõe a auxiliar o país a construir consensos em torno de grandes elementos norteadores para o setor energético. Nós já sabemos que o Brasil possui um território continental. Nós temos muita riqueza natural e condições climáticas e de fertilidade de solo bastante favoráveis. Se a gente parar um pouco para examinar lá atrás, nós vemos que a política energética possui repercussão a longo prazo. Veja só, há muitas décadas nós tivemos o primeiro estudo sobre biocombustível, energia nuclear, hidroeletricidade e muitos outros, que se adaptaram à origem energética brasileira. Pessoal, esse estudo é embasado em 4 objetivos: segurança energética, retorno adequado aos investimentos, disponibilidade de acesso à população e critérios socioambientais. Então, meus amigos, é um conjunto de estudos que dão suporte ao desenho da estratégia de longo prazo do governo em relação à expansão do setor de energia. Para vocês entenderem melhor, são recomendações e diretrizes a serem seguidas na definição das ações e iniciativas a serem implementadas ao longo do horizonte de 2050. Ele pode ser entendido como um processo dividido em 3 etapas: estratégia, implementação da estratégia, que é o plano de ação, e monitoramento dos efeitos e desdobramentos da estratégia adotada, que é o plano de monitoramento das ações estratégicas. Mas não podemos esquecer que a publicação desse plano ocorre em um momento de incertezas devido à crise global do novo coronavírus, que afeta a saúde pública, os rumos da economia da sociedade e, consequentemente, do setor energético, tão importante e essencial ao nosso país. Nós sabemos que o papel e a atuação do governo no setor de energia passam por transformações, seja pela crescente complexidade dos sistemas de produção, transporte e distribuição de energia, quanto pelas mudanças provocadas por uma perspectiva de maior descentralização, liberdade de escolha dos atores e maior liberação dos mercados de energia. No caso do Brasil, nós temos altos investimentos que são atribuídos à expansão do setor de energia e à necessidade de atração do setor privado para a efetivação dessa expansão. E com isso, nós podemos destacar alguns princípios: neutralidade tecnológica, que representa a adequação de recursos ao contexto de maior participação das fontes renováveis não controláveis; fomento à concorrência, que deve-se garantir a livre concorrência em todos os segmentos, estabelecendo tarifas justas e justificáveis, de modo a zelar pelo bem-estar da sociedade; a isonomia, que não deve haver tratamento assimétrico ou discriminatório entre agentes, ambientes de contratação ou de acesso a infraestruturas essenciais; a eficiência, que os mercados devem funcionar de modo que os preços reflitam as condições do mercado e os custos e os riscos sejam adequadamente alocados; a previsibilidade, que deve ter regras claras, transparentes e previsíveis para reduzir as incertezas de investimentos e impulsionar a progressiva consolidação do desenvolvimento energético sustentável do Brasil; a simplicidade, que deve se pautar em políticas que garantam a segurança jurídica dos contratos de forma a se reduzirem riscos e incentivar investimentos, evitando-se cláusulas e regras demasiadamente complexas; a transparência, que deve haver a prestação de contas e publicidade dos atos; a coerência, que é a observância de uma ótica integrada que seja capaz de fomentar a competitividade, a eficiência econômica
a consciência e a harmonia do setor energético como um todo e a sustentabilidade, que deve estar alinhado com a promoção do desenvolvimento sustentável, baseado nas melhores práticas internacionais e na eficiência econômica. Avançando um pouco mais no assunto, temos que o gás natural terá o papel de integrar os paradigmas tecnológicos dos combustíveis fósseis e das renováveis ao viabilizar uma maior introdução de fontes renováveis não despacháveis no setor elétrico, mas isso pode ser menos relevante no Brasil por conta de seus recursos energéticos. Os biocombustíveis terão destaque sobretudo naqueles mercados em que o processo de eletrificação enfrentar maiores desafios. E as baterias, se ampliarem sua competitividade, terão também um papel fundamental nessa nova transição, sobretudo para garantir a confiabilidade do sistema no setor elétrico. No setor de transporte, as baterias também poderão ter um papel relevante, mas terão que disputar mercado no curto prazo com os combustíveis e biocombustíveis e no longo prazo se alcançar a comercialidade com o hidrogênio em veículos elétricos. E quanto à descarbonização? Ora, meus amigos, a construção de uma estratégia de descarbonização deve considerar diversos aspectos que podem ser agrupados nas seguintes dimensões principais: energética, ambiental, econômica e tecnológica. Outro ponto importante que não podemos esquecer é a economia de compartilhamento que cada dia vem ganhando mais popularidade pelo mundo. Ora, a economia do compartilhamento é o termo comumente utilizado para descrever o modelo de consumo de bens e serviços baseado no compartilhamento entre indivíduos, geralmente conectados através de uma plataforma online. E os exemplos são os aplicativos que conectam motoristas a passageiros, proprietários de imóveis a hóspedes, restaurantes a clientes e muitos outros. Trata-se de um grande avanço tecnológico observado nas últimas décadas na estrutura de informação e comunicação, devido ao acesso à internet e às tecnologias digitais. Mas vejam, meus amigos, nas próximas décadas, essa transformação digital será impulsionada pela internet 5G. E tem mais, um exemplo de uma nova forma de transporte coletivo baseado nessas tendências é o do car sharing, um modelo de compartilhamento de carros por aluguel. Tudo isso pode impactar significativamente a mobilidade e a economia nas grandes cidades, o consumo de combustíveis e os níveis de poluição local. Outro ponto também diz respeito à difusão das tecnologias de informação e comunicação, pois teremos uma maior digitalização na produção e no uso da energia. Meus amigos, as principais fontes de tecnologias de produção de energia no horizonte de 2050 são as seguintes: hidroeletricidade, energia eólica, energia solar, bioenergia, energia nuclear, carvão mineral, recursos energéticos distribuídos de tecnologias de armazenamento, tecnologias disruptivas, petróleo e gás natural. Se você observar o material didático disponibilizado na sua área do aluno, você vai encontrar um vasto estudo tratando cada uma dessas fontes que eu citei. Agora vamos avançar um pouco mais. Nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais. A infraestrutura de transporte de energia pelo sistema de transmissão elétrica e a malha de gasodutos é um elemento que permite a integração entre regiões e o melhor aproveitamento dos recursos energéticos do país. Mas a operação, a comercialização e o planejamento do setor elétrico precisam se adequar a um sistema elétrico mais descentralizado, de modo a tornar possível a integração com o sistema centralizado. E para concluirmos a nossa aula de hoje, vocês sabem quais são os segmentos de consumo de expansão do uso de energia em longo prazo? Pois bem, esses segmentos representam mais de 80% do consumo final de energia. E são eles: transporte, indústria e edificações. O transporte engloba aspectos como a mobilidade de pessoas, o escoamento da produção agrícola, a logística de exploração do pré-sal, o abastecimento de insumos para indústrias, etc. Os efeitos da digitalização sobre a mobilidade e ainda o ambiente virtual pode reduzir os congestionamentos diários, reduzindo a demanda por combustíveis.
As viagens a negócios também tendem a ser substituídas pelas videoconferências. A indústria. A atividade industrial brasileira responde por cerca de 50% do consumo total de energia no país e aproximadamente 1/5 do PIB brasileiro. Dentre todas as fontes, o gás natural apresenta a maior variação de participação na indústria brasileira para este tipo de produção. Edificações. O setor de edificações, composto por consumidores residenciais, comerciais e públicos, responde por aproximadamente 1/6 do consumo de energia e 50% do consumo de eletricidade no Brasil. Pois bem, meus amigos, vamos ficando por aqui e eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. E mais uma vez eu oriento a consultar o material disponibilizado em sua área do aluno para maiores detalhes dos temas que aqui estudamos. Tenham bons estudos e até a nossa próxima aula.